Vamos falar de reforma tributária? A reforma tributária já foi aprovada há mais tempo, no ano passado. Porém, agora saiu efetivamente um projeto de lei complementar, que é aquilo que a gente já tinha discutido antes. Faça a reforma, na sequência vem vários projetos de lei para poder regulamentar e aí efetivamente a gente saber se a reforma ficou boa ou não. Primeiro ponto importante, isso que foi aprovado ontem, esse projeto na Câmara, segue ainda para o Senado. Mas ele foi aprovado um projeto de lei complementar que vai ser válido a partir de 2033, conforme foi aprovado aí na reforma em si. Tá? Então esse é o ponto importante. De principais pontos, a gente tem a trava do IVA, que vai ser em 26,5%. Existe muita discussão a respeito se isso, no final das contas, vai estar aumentando ou reduzindo o imposto total que a gente paga. Fica difícil da gente falar porque existem diversas regras e diversas situações, para cada caso um caso. Outro ponto importante é que a gente tem aí diversas situações que estão zerando imposto. Inclusive, um dos destaques que foi votado e foi aprovado foi a redução do imposto na carne. Ou seja, a carne agora passa a ser dentro da cesta básica e fica com alíquota zero. Também temos aí questão de medicamentos inclusive para pets, né? Então, entre outros diversos assuntos. O que a gente tem que pensar? Bom, o imposto zerado, né, vamos pegar o da carne, ele é bom para o setor alimentício, é bom para o agro, é bom para as empresas de frigoríficos, tá? A gente tem que pensar nisso, mas não significa que isso vai necessariamente reduzir totalmente o preço da carne, mas obviamente a gente vai ter uma margem aí muito maior para as empresas trabalharem e consequentemente existe uma tendência de que o custo fique abaixo do que é hoje, né, proporcionalmente. Só que o grande problema disso é que a gente só vai ver essa zeragem a partir de 2033. Como que vai ser essa mudança, esse meio do caminho, até que ponto a gente vai conseguir, pode ter N regras aí que vão surgir no meio, né, várias leis, inclusive essa lei, a gente está em 2024 até 2033, tem muita chance de ter mudança nela, né? A gente conhece muito bem aí como que funciona a política brasileira. Então, é um ponto importante, foi aprovado, é interessante, tem bastante coisa ali para a gente poder estudar, são mais de 500 páginas, então muito difícil de se opinar tão rápido assim, e ainda vai passar no Senado, que vai mudar bastante coisa ainda. Além desse projeto de lei regulamentar, vão vir outros projetos de lei regulamentar. Então, tem muita coisa aí para a gente poder entender e acompanhar. O fato é, o que eu acho ruim, né, é que apesar de o projeto ter sido estudado aí por 3 meses aí em grupos de trabalho, eu acho que faltou mais tempo depois da divulgação do relatório final para a aprovação. E aí mais tempo, na minha opinião, não seria uma semana. Teria que ser mais. Teria que ser umas 2, 3 semanas, com data já marcada da votação, para que os deputados pudessem ler todos os pontos com calma, pedir para a sua equipe destacar alguns pontos, entender aquilo que faz sentido, aquilo que não faz sentido, porque o grupo de trabalho tinha lá representantes de diversos partidos, né, principalmente dos maiores, e obviamente eles levaram informações para os partidos, talvez os partidos levaram informações para eles que colocaram lá dentro do texto, né, de alguma forma ou de outra, mas eu acho que o texto final precisava de tempo para ser lido, analisado, divulgado para a sociedade, para que o mercado, de forma geral, desse uma lida, desse uma analisada, colocasse seus comentários, porque, obviamente, a gente sabe que todo projeto tem pontos positivos e pontos negativos. É difícil da gente achar alguma coisa só positiva ou só negativa. Muito difícil. Mas o tempo ajudaria muito para a gente poder ter mais informações. Hoje, a gente só tem aí comentários ainda rasos, não tem análises detalhadas. As análises todas que a gente tem são de documentos pré-votação. Claro que existem já modelos que vão ser mais fáceis aí de serem analisados, de colocarem lá as informações e gerar um resultado. E, obviamente, isso foi estudado de uma forma ou de outra, mas eu acho ainda que tem muita coisa para poder acontecer aí no meio do caminho,
que vai gerar as informações efetivamente para a gente poder avaliar o quão boa ou ruim foi esse projeto votado. Inclusive, chegando no Senado, vão ter diversas discussões, vão ter diversos pontos ali dentro, né, que vão ser falados, que vão ajudar, porque vai ter mais gente olhando, mais gente detalhando, mais gente criticando, né? A crítica é importante para a construção, e provavelmente vão ter novos destaques, é capaz de, com esses destaques, voltar para a Câmara novamente, e aí sim, depois a gente vai ter tudo mandado para a sanção presidencial. Isso pode acontecer de uma forma rápida, espero até que sim, mas não a jato, tá? Eu prefiro rápido, mas de não demorado, que é uma coisa diferente, mas não precisa ser uma coisa da noite para o dia. Tem que ter uma velocidade compatível com o tema. É um tema urgente, mas também não é um tema que você não pode tratar de maneira leviana. E, obviamente, a gente vai ter que acompanhar toda a evolução, todos os novos projetos que vão surgir, todo o caminho dessa mudança, né? Vai ter muito contador aí para poder aprender bastante coisa que vai mudar aí, para a gente ver efetivamente como que vai ser lá em 2033, quando efetivamente começar as mudanças. Porque, obviamente, a gente também tem que lembrar que não é mudando tudo em 2033. Vai até 2040, tem bastante regras de transição aí. Tá? Então pensa um pouquinho nisso, leia sobre a reforma tributária, vá acompanhando, mas não se desespere. É importante você tentar entender quais os setores que podem ser beneficiados, quais os setores que podem ser prejudicados, né? Então a gente sabe que o setor de serviços é um que está aí bem na dúvida de como é que vai ser, né? A gente tem inclusive aí, por exemplo, discussões em relação aos motoristas de Uber. Então, se os motoristas de Uber vão acabar tendo que cobrar mais caro por conta do imposto que eles vão pagar, ou seja, vai reduzir aí a mobilidade, né, de alguma certa forma ou de outra, talvez aí os setores de transporte público tenham que ter uma melhora significativa, porque eles vão ter mais demanda. E se não tiver, significa que as empresas que demandam que as pessoas se locomovam podem sofrer um pouquinho. Então, aí a gente está falando principalmente do varejo, né? Então, vamos pensar um pouquinho nessas coisas, são situações importantes, mas a gente não tem ainda uma definição de como que vai ser as coisas até a última vírgula. A gente já tem bastante informação, bastante coisa para a gente poder analisar, acompanhar, e aos poucos a gente vai chegando aí num resultado completo. A princípio, como eu já disse antes, eu sou favorável a uma reforma tributária, independente de qualquer coisa, porque a gente vive ainda no manicômio tributário aqui no Brasil, mas a gente tem que ver aí o quanto efetivamente ela vai melhorar a vida das pessoas. Pode ser que algumas pessoas serão sim prejudicadas, mas esperamos que na média a maioria das pessoas efetivamente tenham vantagens com essa situação. Vamos pensar um pouquinho nisso e até a próxima.